Bom dia. Bom dia, Mauro. Começando com a Edith Piaf. Bom dia, Rosana, tudo bem? Pessoal de Santa Catarina iniciando cedo. Em Curitiba, bom dia, Silvia. Bom dia, Rúbia. Oi, Ana Paula. Bom dia, Fabiola, Pablo, Marquito. Está com Edith Piaf. Oi, Jéssica. Oi, Carol. E aí, Xande? Oi, Maia. Paulinha, tudo bem? Oi, Fabrício. Não sei se vocês conhecem. Bom dia, Mayra. Vocês conhecem a Edith Piaf? A Edith Piaf tem um filme que é a vida dela, conta a vida dela. Eu vi uns 15 anos atrás, eu acho. É sensacional, assim. Oi, Cris. Oi, Rosa. Então, se vocês não assistiram o filme, ainda assistam. A história da vida dela é sensacional. Oi, Marisa, Bruna, Leonora. Uma galera chegando aí segunda-feira de manhã. Então, a música de hoje... Oi, Jaque. É Edith Piaf. O filme dela é uma superação, assim. A vida dela é uma tragédia total, assim. É tudo para dar errado, como a da Tenzin Palmo. Oi, Amanda. Para tudo dar errado, assim, e ela supera, né? Ela tem uma superação incrível. E as músicas dela são maravilhosas, né? Então essa ela fala que ela não se arrepende jamais das coisas que aconteceu durante a vida dela. Que ela segue em frente. Segue em frente. Não se arrepende das mágoas, das coisas boas, né? Sensacional. Certo? Então assistam um filme que vocês vão entender. Aí, Gorete, o filme do que gosta... Edith Piaf. Quem já assistiu, depois nos conta. Ok. Vamos começar. Então tá, depois da trilha sonora da Edith Piaf, a gente começa então com mais uma. Ela também superou muito assim, os traumas da vida dela. Ela nasceu numa situação horrível, assim, né, e vive uma vida horrível. Mas ela supera. Assim como a Tenzin Palmo. Então a Tenzin Palmo, a Lúcia Letra trouxe para nós esse livro aqui para o Brasil, A Caverna na Neve, né? É a história de Jitsuma Tenzin Palmo. Tá? Ontem a gente parou, estava contando a parte em que ela é adolescente, já assim, ela está na busca, né? Ela já encontra um lugar de prática, mas ela não se identifica nem com o Zen, porque achou muito complexo, né? O Zen é complexo de alguma forma. É complexo porque ele te deixa no vazio, assim, te deixa num plano em que tu não consegue sair, às vezes, dos enigmas que o Zen traz, né? E eu curto, né? Curto os enigmas. E o Theravada ela já achou muito distante também, né? Então ela vai para o tibetano, tá tudo bem. Só que o tibetano, ele é totalmente... ele é ritualístico, né? Mas é o mesmo budismo, gente. Vocês vão perceber ao longo do livro, quem ouviu o Tishnarha e quem está ouvindo agora, vão perceber que o budismo é o mesmo. Os meios hábeis para tu trabalhar é outra coisa, entendeu? Às vezes precisa de meios hábeis diferentes. Então, suas palavras foram registradas pelo fiel discípulo Reshchumpa, que ela estava falando do Marpa e do Milarepa, que mais tarde desempenhou um papel importante na vida de Tenzin Palmo. Quando Tenzin Palmo largou o livro, lembra que ela estava lendo um livro sobre o budismo, né? Ela estava lá, leu Camus, leu Sartre, né? E aí ficou encantada, né? Estava convertida. Embora o lance esotérico pudesse ser anátema para convencionais e respeitáveis membros da sociedade budista, Tenzin Palmo estava no seu elemento. A narrativa sobre terras puras, Reino dos Espíritos. Terras puras, a terra dos Budas. Tem uma linhagem do budismo que é a linhagem de terras puras. Então é um outro, tem o Zen, tem o terras puras, tem o tibetano, entende? É uma outra história. Reino dos Espíritos, céus e infernos que encontrei no livro abriram minha mente. Eram níveis de existência que eu conhecia das sessões espíritas em casa. Afinal, cresci com mesas flutuando ao redor da sala.
E para mim, conceitos como milarepa, voar, eram completamente viáveis, porque eu tinha feito a mesma coisa quando criança, quando estava doente e saía do corpo. Mas esses elementos estavam totalmente ausentes no Theravada e no Zen, de fato, não tem. Aqueles caminhos eram tão racionalistas que me incomodavam. Ninguém mencionava o espírito. Eu tenho uma mente muito lógica e não sou crédula. Mas presto atenção quando me deparo com expressões genuínas do potencial humano mais elevado, disse ela. Então, algumas passagens do Buda, em que ele é questionado sobre essas questões metafísicas, assim, né? E a gente leu no Tishnaha, né? A visão do Tishnaha do budismo. E o Buda pega e diz que ele, em nenhum momento ele disse que ele disse que falaria sobre isso. Ele não fala sobre isso, né? Então a gente não vai encontrar grandes passagens do Buda falando sobre essas questões metafísicas ou do espírito ou tudo mais. Ele vai dizer para os monges dele, para os bhikkhus, lembra? Para eles se concentrarem nos aspectos da mente, aspectos agora, aqui da mente, né? Então, né? Tudo bem. O próximo passo, óbvio, era encontrar um professor, um guru eminente, como Milarepa. Como Milarepa havia colocado, para guiá-la, assim como ele encontrara Marpa. Eu sabia que tinha que procurar um professor, não qualquer um, mas o professor, ela disse. Não creio que jamais tenha questionado o fato de que iria encontrá-lo, que ele seria Kagyu, né, da linhagem Kagyu, e que estaria na Índia, porque era para onde todos os refugiados tibetanos tinham ido. Decidi então que eu iria lá procurá-lo. Acrescentou, mas isto ainda não estava para acontecer. É bem assim, quando tu entra no caminho, tu sente uma necessidade de um mestre, assim, muito, muito grande, assim, e tu fica flutuando, né, um pouco, mas depois tu foca, assim, e vai, né. Nesse interim, a vida não foi de todo uma busca espiritual séria. Tenzin Palmo tinha um outro lado. Era uma adolescente, tinha ficado bonita, né, porque ela era feinha de doer, tinha cabelo cacheado, comprido, e foi descrita como esfuziante por aqueles que a conheceram. Ao ficar mais velha, não só havia se acostumado a estar em um corpo feminino, como tinha começado a apreciá-lo ativamente. Descobriu os garotos e eles, com certeza, a descobriram. A vida no coração de Londres era divertida. Era o início dos anos 60, o tempo de Elvis Presley, de Rick Nelson, dos Beatniks, da Rádio Luxemburgo e do rock and roll. O culto da juventude... Estão ouvindo? Saracura? Esse dia eu fui estudar sobre a saracura. Tem vários tipos de saracura. Tem a saracura do banhado, a saracura do mato, que são diferentes. Essa é a saracura do banhado. O culto da juventude estava bem no início e Tenzin Palmo atirou-se naquilo com todo o entusiasmo de que dispunha. Eu usava saltos altos e roupas bonitas, ia a clubes de jazz e adorava dançar. Era uma grande fã de Elvis Presley. Ele foi minha grande renúncia quando me tornei budista. Na verdade, eu lembro quando era criança que a gente assistia na sessão da tarde os filmes do Elvis Presley. Era bem divertido. Dos Beatles também. Na verdade, eu tinha uma vida social muito agitada e tive muitos namorados, especialmente asiáticos. Curiosamente, nunca fui atraída por homens ocidentais. Uma coisa de que sempre tive completa certeza. Porém, é que não queria me casar nunca. Eu tinha muita clareza quanto a isso. Lembro quando eu tinha 16 anos e estava prestes a ser dama de honra pela terceira vez. Uma amiga disse, não faça isso. 3 vezes dama de honra, nunca uma noiva. E eu respondi, isto é uma superstição boba, mas tomara que funcione, vai adicionar aquela coisinha extra. Ela não queria casar, né? Eu queria ser independente, não queria ter minha cabeça preenchida por pensamentos sobre uma pessoa. Pensa que ela estava na década de 60, né? Então era um pensamento muito avançado para a época. Os dois lados de Tenzin Palmo inevitavelmente colidiram, lançando-a em uma luta interior que não se resolveria por alguns anos. De um lado, eu era aquela jovem frívola e amante da diversão, e do outro, eu era séria e espiritual. Eu hesitava entre colocar minha saia evasê e anágua ou as meias pretas e sapatos sem salto. Os dois lados estavam em guerra. Na época, temi que o lado fútil vencesse. A cisão causou outras dificuldades. Eu tinha amigos de cada um dos dois lados e eles não se misturavam. Um dia,
Fui ao encontro para o qual estava convidado os 2 grupos. Isso não funciona. Não, nunca faça um festinha que tem os 2 grupos. Imagina minha turma ali, os amiguinhos tudo de um lado. Não funciona. Não dá certo. A gente nunca mistura os grupos. Me atrasei, e ao chegar eles estavam totalmente confusos, pois a única coisa que tinha em comum era eu, e parecia que estavam falando sobre pessoas inteiramente diferentes. Isso causou-me uma verdadeira sensação de crise. Como é que vou resolver isso? Me perguntei. E naquele momento ouvi novamente a voz dentro de mim dizendo: não se preocupe. Quando chegar a hora de renunciar, você vai renunciar. Você é jovem, divirta-se. Assim, quando chegar a hora, você terá realmente algo de que desistir. Ao ouvir isso, relaxei. Uma vez eu estava numa sessão com a Lama Sherabdroma, em Três Coroas. A gente ficou por 2 horas conversando. E ela me deu a letra, assim, vai chegar tal idade e vai acontecer isso, vai chegar tal idade, vai acontecer aquilo na tua vida. Né? Batata, assim. Isso, né, faz vários anos. E ela acertou, e está acertando. É incrível esses lamas. Ela é maravilhosa. Se você não conhece Sherabdroma, ela aparece muito pouco. Tem quase nada na mídia dela. Mas é sensacional. Ela continuou a ter encontro com garotos e sair para dançar, e uma ocasião ficou devidamente bêbada de Chianti durante uma festa italiana. Por baixo da leviandade, no entanto, ela não havia esquecido da busca de encontrar um guru. Por meio dos fuxicos budistas, ela ouviu falar de uma inglesa chamada Freda Bedi, que havia se casado com um indiano, tornara-se budista e abrir um pequeno mosteiro para monjas Kajupa, bem como uma escola para jovens lamas reencarnado em Dalhousie, no norte da Índia. Era um lugar tão bom quanto qualquer outro para começar sua busca. Tenzin Palmo escreveu para Freda, explicando que ela também era Kagyu e gostaria de oferecer seus serviços de forma que pudesse, embora fosse apenas uma bibliotecária estagiária e realmente não soubesse o que poderia fazer. Freda respondeu, ou Freda. Por favor, venha, não se preocupe, apenas venha. A porta estava aberta, mas transpô-la era difícil. Chegar à Índia exigia dinheiro. A Maia, que está aqui agora, ela entrou ali, né? Nossa, a Maia e a Amanda são as instrutoras do tal, em Lajado. As yoginis poderosas. Vocês já viram elas em prática de yoga aí no Instagram? Nossa, é uma viagem. Aí a Maia, quando foi para a Índia alguns anos atrás, vendeu tudo. Acho que ela vendeu até a roupa do corpo. Tudo. Carro, tudo. E foi para a Índia. Tem gente que é assim. Não é fácil. E aí voltou toda decidida. Ali, ó, tá ali, ó. Né, Maia? Lembra? E aí se aperfeiçoou. Uma especialista. Ela decidiu procurar um emprego mais bem pago, né, do que na biblioteca, porque ela não ia conseguir dinheiro na biblioteca. Ela nunca foi ambiciosa no sentido mundano. Carreira, sucesso, elogios pessoais nada significavam para ela. Nunca tive ímpeto para provar meu valor nesse sentido. Ela diz: tenho tomado a decisão, o destino ou o karma mais uma vez atuou a seu favor. Quase imediatamente vi um anúncio de emprego da Escola de Estudos Orientais e Africanos de Bloomsbury e fui fazer uma entrevista com o bibliotecário-chefe, o Sr. Pearson. Ele tinha acabado de voltar da Birmânia e da Índia, de modo que fiquei absolutamente fascinada e criveio de perguntas. A Birmânia é um outro centro de budismo, só que Theravada, principalmente. Ele perguntou se eu estaria disposta a prestar exames para a biblioteca e eu respondi: não, porque irei para a Índia, para ajudar os refugiados tibetanos. Então o Tibete tinha sido invadido, recém-invadido, né? O pessoal estava migrando para a Índia ali, né? Invadido pela China. Né? Com isso pensei que tinha perdido o emprego. O Sr. Pearson não perguntou quando eu planejava partir. Assim que conseguir economizar dinheiro, em 1 ano ou 2, respondi. Quando saí do gabinete dele, vi todas as outras pessoas que queriam um emprego esperando numa fila. Poucos dias depois, recebi um telefonema. Era o Sr. Pearson. Bem, tivemos uma entrevista tão fantástica que esqueci de falar sobre coisas como quanto você quer ganhar e os horários. Ficaríamos muito felizes em recebê-la em nossa biblioteca. Então foi contratado. O Sr. Pearson claramente assumiu responsabilidade pela missão pessoal de Tenzin Palmo.
Logo que ela foi contratada pela biblioteca, ele providenciou aulas de tibetano para ela, às custas da instituição, e durante o horário de expediente com o renomado tibetologista David Snellgrove, uma das raras pessoas que de fato havia viajado para o Tibete nos anos 50. Essas lições elementares provaram-se inestimáveis mais tarde. Claro, né? Poder ler na língua é sensacional. Eu tive muita vontade na época de fazer assim. Cheguei até a arrumar um professor online ali, mas desisti. Ela encarou ficar mais tarde, quando ela encarou ficar em uma comunidade toda tibetana, com apenas textos tibetanos para ler. De momento, no entanto, este benefício inesperado teve alguns momentos terríveis. Snellgrove era aterrador. Costumava ficar diante de nós e proferir observações arrasadoras. Eu literalmente tremia antes de entrar na sala de aula. O bom é que ele tinha 3 lamas Bonpo. Lembra que eu falei do Bon ou Bonpo? A religião do Tibete pré-budista. Vivendo com ele. Foram os primeiros lamas tibetanos que eu conheci. Ao longo do ano seguinte, alguns outros poucos lamas tibetanos iriam parar na Inglaterra. Lamas que lideram a primeira onda de implantação do budismo tibetano no Ocidente. Lama quer dizer professor, mas quer dizer, na verdade, mãe. São os mestres. Né? Tenzin Palmo, na qualidade de uma das primeiras ocidentais a abraçar aquela fé não aprovada socialmente, estava na posição perfeita para conhecê-los. Sua mãe Li, sempre interessada em novidades e aberta a novas ideias, especialmente em matéria de espiritualidade, convidava-os para almoçar e jantar na casa delas. Ela, sem conhecer ninguém naquela terra estranha, ficavam muito felizes por interagir com pessoas que mostravam algum interesse pelo budismo tibetano. Então, um mundo novo se descortinando ali, né? Que bacana, bem no começo. E entre eles estava Ratu Rinpoche, que dirigiu a Casa do Tibete em Nova York e estrelou O Pequeno Buda. Já viram o filme? Então tá lá ele, do Bernardo Bertolucci. E o brilhante, carismático e posteriormente notório Chodjam Trungpa. Bom, Chodjam Trungpa, para quem já conhece, sabe que ele é uma figura, né? Ele é tudo aquilo que tu não imagina de olhar para um lama, assim, né? Ele é super controverso. Bebia horrores, fazia de tudo que vocês podiam imaginar, foi cineasta, mas ele tem um material vastíssimo assim, de ensinamentos, mas era uma figura. Então quem for estudar Chodjam Trungpa, tenham cuidado, pisem com calma nesses ambientes da mente. Trungpa deixou suas marcas de várias maneiras, não só escreveu alguns dos primeiros best-sellers budistas, incluindo Além do Materialismo Espiritual, que é muito bom, Journal Without Go, como estabeleceu o primeiro centro britânico de retiro e meditação tibetana, o Samye Ling, na Escócia. Mais tarde mudou-se para os Estados Unidos, onde fundou em Boulder, Colorado, o Instituto Naropa, igualmente bem sucedido e até hoje prosperando. Então, até hoje existe esses lugares, já observei. Que produziu alguns professores budistas mais proeminentes da América. Além de grande lama, mestre de meditação, realizado, estudioso, brilhante, comunicador talentoso, em seus últimos anos, Chodjam Trungpa também ficou conhecido pelo comportamento escandaloso e pouco convencional que jogou sua organização no caos. Realmente era um problema. Assim. Isso não é tão longe quanto isso aqui foi na década de 60, né? E ele deu uns problemas mais adiante, assim, eu não lembro, 70, 80. Ele acaba morrendo, acho que foi num acidente de carro, ele adorava carros. Então, mas isso acontece hoje. Olha, entrou um beija-flor aqui. Tá ali ele. Aqui, ó. Quer ver? Ali, ó. Estão vendo? Ups, olha lá. Estão vendo? Olha que amor. Tá lá. Pausa para o beija-flor. Nada disto havia acontecido quando Tenzin Palmo, aos 19 anos de idade, conheceu o jovem e obscuro Chodjam Trungpa. Como os outros lamas daquele tempo, ele vagueava perdido e ignorado. Ninguém fazia ideia do calibre dos professores que haviam chegado. Acontece que Tenzin Palmo estava ali naquele momento de transição pronta. Eu sempre adoro quando eles entram. Eu aterrizo assim.
Logo depois que o conheci, ele olhou para mim e disse: "Você pode achar difícil de acreditar, mas na verdade eu era um lama muito elevado lá no Tibete e nunca pensei que chegaria a isto. Mas por favor, posso ensinar meditação para você? Tenho que ter um discípulo." Então é muito interessante isso, né? No momento que tu chega nesse ponto, assim, claro que eu não estou me comparando com um lama ou um Rinpoche, mas quando tu chega num ponto, tu precisa de ter pessoas para que tu possam te ouvir, assim, que tu possa passar essa prática, né? Chega uma coisa que transborda na gente, assim. É muito, muito impressionante. Tenzin Palmo estava mais do que disposta. Tornou-se aluna particular do talentoso Trungpa. Pensa, a primeira aluna do Trungpa. Agora, em vez de ter apenas alguns livros para buscar orientação, tinha uma fonte viva. Ela ficou encantada. Sentia que finalmente era coisa verdadeira, embora Trungpa não fosse nada do que eu imaginava que um monge ou lama devesse ser. Ele não era nada bonito, era muito simples, não sabia muito inglês. Mas havia algo ali, ela disse. Nos meses seguintes, Trungpa demonstrou algumas aptidões notáveis. Em certa ocasião, ele começou a falar sobre os poderes dos lamas tibetanos de fazer o tempo, afirmando que era fácil provocar tempestades de granizo, mas não era tão fácil impedi-las quando estavam a caminho. O tibetano tem essas coisas. Ficamos fascinadas, recorda-se Tenzin Palmo. Na semana seguinte, minha mãe e eu fomos visitá-lo, em Oxford, onde ele estava hospedado. Era um dia quente e ensolarado em meados de julho, com um lindo céu muito azul. Quando desembarcamos do ônibus, uma nuvenzinha negra começou a se aproximar, e no minuto seguinte estávamos no meio de uma pequena chuva de granizo, bem em cima de nossa cabeça. Em um nível mais sério, ele estava lá para enfrentar a barragem de perguntas dela e travar discussões acaloradas de que ambos gostavam. Ele falou muitas coisas que ela não entendeu em absoluto na época, mas que fizeram sentido mais tarde. E lhe deu as primeiras aulas de meditação, ensinando-a como observar a mente, como torná-la relaxada, mas alerta ao mesmo tempo. Tenzin Palmo estava em seu elemento. Achei maravilhoso. Sempre senti que a meditação era a essência do caminho e tinha muita fé em Trungpa. Na época, ele não conseguiria articular precisamente por que a meditação era tão importante, nem o que fazia. Passados 30 anos de prática sólida, ela consegue explicar exatamente de que se trata a habilidade de olhar para dentro. Nossa mente é muito selvagem, descontrolada, constantemente criando memórias, preconceitos, comentários mentais. É como um ato de motim para a maioria das pessoas. A nossa mente é um terreno baldio, gente. Não temos como escolher a forma de pensar e as emoções nos engolfam. Anarquia interna. Meditação é onde começa a acalmar a tempestade, a cessar a tagarelice sem fim da mente. Uma vez que isso seja alcançado, você pode acessar os níveis mais profundos de consciência que existem para além do ruído da superfície. Junto vem a desidentificação gradual de nossos pensamentos e emoções. Você vê sua natureza transparente e já não acredita totalmente neles. Isso cria harmonia interior, que você pode então trazer para a vida cotidiana. Mas Tenzin Palmo também experimentou em primeira mão o lado mais controverso de Trungpa. Ela não ficou nem chateada nem indignada, ao contrário de seus detratores recentes, né, que muitos entraram contra o Trungpa, né, porque ele abusava. Nem levou para o terreno moral. Quando entrei na sala, ele deu um tapinha no assento ao lado dele no sofá, indicando que eu deveria sentar ali. Estávamos no meio do chá da tarde, comendo sanduíche de pepino. Imagina a azia que dá isso. E conversando sobre assuntos budistas profundos, quando de repente senti a mão dele subindo pela minha saia. Não gritei, mas eu estava de salto alto e Trungpa de sandálias. Ele também não gritou, mas tirou a mão rapidamente, disse ela, rindo ao recordar do episódio. Trungpa não se conteria. Ele sempre sugeria que eu dormisse com ele, e continuou dizendo, sem chance, ela prosseguiu. O fato é que ele não estava sendo sincero. Ele se apresentava como um monge puro e dizia que ter me conhecido havia virado sua cabeça, etc. O que eu considerava a maior conversa fiada, embora achasse que ele era puro, pois não podia ver como um grande
lama tibetano teria condições de ser o contrário. E eu, com certeza, não seria a causa de qualquer monge perder os seus votos. Eu não queria que nada danificasse o budismo Mahayana. Se ele tivesse dito, olha, minha querida, já estive com mulheres desde meus 13 anos e tenho um filho, não se preocupe com isso. O que era verdade, eu teria dito, vamos nessa. Porque o que seria mais fascinante do que praticar com Trungpa? Nenhum dos homens que conheci se parecia com ele. Disse Tenzin Palmo com franqueza surpreendente, referindo-se ao fato de que nos estágios mais elevados do budismo tibetano, no Tantra, tem isso, né, gente, quem estuda o Tantra, torna-se um parceiro sexual para intensificar os insights espirituais. Então ele perdeu ao apresentar aquela imagem patética, acrescentou ela. Apesar das escaramuças sexuais, Tenzin Palmo e Chogyam Trungpa permaneceram bons amigos. Ele definitivamente tinha algo, mesmo que fosse muito informal, e com certeza jamais agisse como eu esperava de um lama que um lama agisse. Ele era especial. Reconhece Tenzin Palmo. Então a gente tem que separar aí, no caso dele é um lama, né? Aí já não cabe, do meu ponto de vista não cabe agir assim. Mas ok, né? Sem julgamentos. Julgando sem julgamentos. Mas tem que separar o homem do mestre, né? Porque os ensinamentos dele são muito incríveis, assim. Esse livro, Materialismo Espiritual, é sensacional, assim. Tem vários outros, assim, mas esse é sensacional. Ele definitivamente tinha algo, mesmo que fosse muito informal e com certeza jamais agisse como esperava de que um lama agisse. Reconhece. Ele também foi instrumental em encorajar Tenzin Palmo para ir para a Índia, a fim de encontrar seu guru, né, de fato. Em fevereiro de 1964, Tenzin Palmo, então com 20 anos, tinha economizado as 90 libras necessárias para a passagem de navio, então da Inglaterra para a Índia. Foi a forma mais barata que ela conseguiu encontrar. Contudo, ganhando apenas 8 libras por semana, havia sido um processo lento. O navio dela, Leviathan, sairia de Marsella, no sul da França. Um trem, a travessia do canal e outro trem foram necessários antes da jornada propriamente dita ter início. Trungpa estava no grupo que foi a vitória... Entrou de novo. Olha atrás de mim aqui. Agora é outro. Agora esse é verde. Trungpa estava no grupo que foi a Victoria Station dar adeus a ela. Muito bem. Então agora ela está indo para a Índia. Amanhã ela está na Índia. E nós com os nossos beija-flores, visitando no momento de segunda-feira, dia 9, um preto, e agora foi um verde, bem luminoso. Vou dar atenção a eles lá então, mas eu já coloquei água lá fora, para eles bem lá fora. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos os seres e que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Então essa é a história da Tenzin Palmo. Vamos indo aos pouquinhos. Tá bem? Um bom dia para vocês, uma boa segunda, uma boa semana. Então estamos em novembro, avançando aos poucos.